Olá! Bora mergulhar numa história que parece ficção, mas é bem real. Ela começa com um mistério que tomou conta da Europa, passa por uma investigação científica super rigorosa e termina numa filosofia que se espalhou pelo mundo todo. Pois é, o ponto de partida é esse. Tenta imaginar a cena. Salões chiques na Europa, todo mundo reunido em volta de mesas que, do nada, começavam a girar, a levantar voo e a responder perguntas com batidas. Será que era só um truque bem feito? Uma histeria coletiva? Ou tinha alguma coisa a mais ali? Ok, então fica a pergunta, né? Como é que um passatempo, uma diversão de salão, de repente vira uma filosofia que alcança o mundo todo? Para entender isso, a gente precisa voltar lá na origem desses fenômenos todos. Olha, a velocidade com que tudo aconteceu é de cair o queixo. Pensa só, uma coisa que começa em 1848 com umas batidas estranhas numa casa simples lá nos Estados Unidos, de repente atravessa o oceano e em menos de 10 anos vira a maior moda, a grande febre nos salões da Europa. E é nesse cenário meio maluco que entra em cena um professor francês bem cético que, em 1857, ia lançar um livro para tentar botar ordem nessa bagunça toda. E é exatamente aqui que a coisa muda de figura. A gente sai da diversão dos salões e entra numa investigação bem séria. Vamos conhecer esse cara, o homem que resolveu olhar para esse mistério todo com olhos de cientista. Então, quem era esse Hippolyte Rival? Bom, ele não era nenhum místico, viu? Muito pelo contrário. O cara era um intelectual, um pedagogo super respeitado na França. Então é claro que quando ele ouviu falar dessas mesas girantes, a primeira reação foi ceticismo puro. Ele pensou, preciso investigar isso direito. E foi esse cara, esse professor, que depois o mundo todo ia conhecer por outro nome, Allan Kardec. Essa frase dele aqui é fundamental. É a chave para entender tudo. Ele não chegou acreditando em nada. Ele chegou como um cientista, observou, aplicou o método experimental, o mesmo que ele usava em outras áreas. O que ele queria era simples, entender a causa por trás do efeito. Bom. E o método dele foi, olha, de uma disciplina impressionante. Primeiro passo, observação. Ir lá e ver com os próprios olhos. Segundo, nada de perguntinha boba. Ele preparou questionários sérios, filosóficos, científicos. Mas o pulo do gato mesmo, a parte genial, foi o terceiro passo. Ele não se fiou numa fonte só. Ele pegou as respostas de mais de 10 médiuns diferentes, de lugares diferentes, e comparou tudo, procurando o que batia, o que era consistente. Só o que passava nesse filtro é que ele organizava, codificava. E o resultado de toda essa trabalheira, bom, não foi só um relatório sobre fenômenos estranhos. Foi algo muito maior. Algo que as próprias inteligências por trás dos fenômenos chamaram de uma nova revelação para a humanidade. Terceira revelação. Uau! É uma afirmação em tanto, né? Mas calma, o que isso quer dizer na prática? A própria doutrina explica essa ideia colocando ela numa espécie de linha do tempo espiritual da humanidade. A ideia aqui é de uma evolução, sabe? Uma escadinha moral. Primeiro veio Moisés, com a lei da justiça, um código básico de conduta social, fundamental. Depois, Cristo eleva o nível, trazendo a lei do amor. E aí o Espiritismo se encaixaria como a terceira etapa. Não para inventar uma moral nova, mas para explicar o porquê de tudo isso. Para revelar, digamos, as engrenagens por trás do universo espiritual. Agora, essa comparação aqui é bem interessante porque ela mostra uma diferença fundamental. As revelações anteriores, Moisés, Cristo, elas vieram através de uma pessoa, eram individuais. Já a revelação espírita, segundo a doutrina, é coletiva. Ela não tem um único dono. Ela teria vindo de milhares de comunicações no mundo todo ao mesmo tempo. E o outro ponto-chave é esse, ela não se vê como algo fechado final. Pelo contrário, se diz progressiva, que precisa andar de mãos dadas com a ciência. Beleza, agora que a gente já entendeu o contexto, vamos mergulhar nos pilares dessa filosofia, naquilo que o Kardec organizou a partir de todos esses ensinamentos. A ideia de Deus aqui é bem filosófica. Esquece aquela imagem de um senhor de barba branca num trono. A definição é de uma inteligência suprema, a causa original de tudo que existe no universo. Uma força regida por uma justiça e uma bondade absolutas. Aqui, a doutrina propõe uma visão de dois mundos. Pensa assim, o mundo material, este que a gente vive, é como se fosse o secundário, o temporário, é uma passagem. Já o mundo espiritual seria o principal, o eterno. É de lá que a gente vem e para lá que a gente volta. E a reencarnação? Bom, ela é vista como uma grande ferramenta para a nossa evolução. A ideia central é que não é um castigo de jeito nenhum, é uma oportunidade de aprender. É como uma grande escola,
sabe? Às vezes a gente precisa repetir de ano numa matéria específica para aprender de verdade, mas o objetivo é sempre progredir, ir para frente. E a mediunidade, que foi o estopim de tudo isso, ela é apresentada como uma capacidade natural do ser humano, não é um superpoder ou um dom para poucos. O propósito dela seria a instrução, a ajuda mútua, e é por isso que se bate tanto na tecla de que ela tem que ser praticada de graça, por amor, para não virar comércio, para não ser corrompida por interesses. E, no fim das contas, qual é a base moral de tudo isso? É algo que todo mundo conhece, a famosa regra de ouro. Fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem pra gente. No fundo, a moral que a doutrina propõe é a moral de Cristo na sua essência mais pura. Caridade, amor ao próximo e simplesmente fazer o bem. Ok? Com esses pilares em mente, a doutrina não para por aí. Ela expande essa visão para o universo inteiro e para o futuro do nosso planeta e da nossa sociedade. É aqui que a perspectiva explode e vira algo cósmico. Esse número aí na tela é a estimativa de planetas no universo. Segundo os ensinamentos, o universo seria gigantesco e a parte mais importante é essa: a Terra não é o centro de tudo. Longe disso. Ela seria só mais uma das infinitas moradas, uma pequena escola num universo que está fervilhando de vida e de evolução. E essa evolução não seria só dos espíritos, mas dos planetas também. Eles teriam uma espécie de escada evolutiva. A Terra hoje estaria nesse primeiro degrau, um mundo de provas e expiações. Ou seja, um lugar onde a gente ainda aprende muito pelo sofrimento, pelos desafios. O próximo passo, o destino imediato, seria a transição para um mundo de regeneração. Um lugar onde o bem já começa a ganhar do mal, sabe? Até chegar, um dia, nos mundos felizes. Tá, mas e na prática, como é que isso se organiza? A visão do Kardec era bem diferente de uma religião tradicional. Ele não imaginava grandes templos, uma hierarquia com papa, bispo, nada disso. A proposta era um modelo de pequenos grupos, descentralizados, onde o foco seria o estudo, o apoio mútuo, a fraternidade. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? A doutrina coloca que o verdadeiro progresso da humanidade não é só o tecnológico, o material. É, acima de tudo, o progresso moral. Essa ideia de que a Terra está passando por uma transição para um planeta de regeneração nos deixa com a pergunta: o que significa na prática a gente contribuir para um progresso que seja, no fim do dia, espiritual?